Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos tratar da teoria da ação. Será em 2 encontros, né? Também naquele mesmo modelo de síntese, né? Ou seja, pequenos fragmentos, uma gambiarra da teoria do crime e do direito penal. Então, vamos lá. Provavelmente vamos dividir em 2, porque são 2 aulas que nós faremos aí nos encontros sincrônicos. Então, aqui eu também vou dividir, para não sobrecarregar vocês, em 2 sínteses sobre teoria da ação. Lembrando que é apenas uma síntese, é importante que vocês leiam os materiais indicados no nosso ambiente virtual, bem como acompanhem nossos encontros sincrônicos, para que a gente possa debater aí e aprofundar, né, os temas, que é o grande propósito. Então, vamos lá, vamos rapidamente, sem perder tempo. Hoje eu estou aqui, eu tenho que até mudar essa imagem, mas hoje eu estou aqui, né, já que vamos falar de teoria do crime, vamos falar da guerra permanente, não é? Ou seja, dessa guerra civil que alimenta o Estado e que é gerida pelo direito penal. E, obviamente, né, o principal mecanismo é a teoria do crime. Né? A teoria do crime é o que faz o direito penal ser operado. E agora sim, galera, agora vamos começar a falar de teoria do crime mesmo, ou seja, né, sem mais elementos propedêuticos, iniciáticos, ou seja, crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. E agora começaremos a ver isso, né, ou seja, aquilo que vamos chamar de teoria do crime. Beleza, vamos lá, se eu consigo deixar bonitinho aqui. Vamos ver. Será que eu não consigo girar? Bem, deixa aqui assim que dá para entender, né? Teoria do crime. Bem, e o que nós veremos, né? Bem, aí eu acho que tem mais elementos, porque a gente vai fechar em 2 aulas. Eu vou colocar aqui o que nós conseguiríamos ver hoje, provavelmente. Eu coloquei errado aqui. Hoje vou tentar falar sobre, no mínimo, essas 4 questões aqui. Não vou chegar, eu acho, tá? Eu acho que vai ficar a funcionalista, a finalista, que é errado, né? Teoria finalista da ação. Ok? Então é isso aí, nós veremos isso. Né? Tem mais um tempo ali, tem mais um tema embaixo que é a delimitações da ação. Só para a gente saber o que não é ação também, né? Então, bem, vamos começar por aí, conversa básica. Eu acredito que hoje nós vamos tratar desses temas aqui, a importância da conciliação muito rapidamente, né? Como você já sabe, teoria causal muito importante. E a teoria neocantiana, eu acho que aí a gente consegue alcançar. Vou colocar a próxima cor, que vai que, né? Vai que a gente consegue falar um pouquinho sobre a teoria da ação em 40 minutos, né? Da teoria finalista da ação em 40 minutos. Eu acho que não vai dar, e vamos deixar para a próxima aula. Bem, vamos começar pela importância do conceito de ação humana. Bem, primeiramente porque todo crime, pessoal, todo crime é, antes de mais nada, uma conduta. Ou seja, essa ideia de você criminalizar comportamentos, ações, né? Isso aí foi o elemento que estruturou a teoria do crime na contemporaneidade, né? Na modernidade, né? Ou seja, uma tentativa de afastar aquilo que a gente vai chamar de direito penal, ou seja, afastar o direito penal do autor. Ou o que nós vamos pensar aqui também é punições, né, de coisas abstratas, de coisas espiritualizadas, ou seja, punições de não sei como vou colocar isso, né, de situações abstratas. Vou colocar um exemplo aqui, a bruxa, né? Em Las Brujas não acredito, pero que las hay. Então, veja, é óbvio que né, você mata alguém, se tem um comportamento, uma conduta, essa conduta é proibida. Mas, obviamente, nem toda conduta
é algo, quer dizer, nem sempre a conduta foi algo determinante para a teoria do crime. Por exemplo, muitas vezes o direito ele se constituiu e se constitui em alguns lugares ainda, né, que são direitos penais que desconsideram, né, obviamente, o elemento, digamos, né, dos direitos humanos, direitos fundamentais, aquilo que configura as democracias ocidentais. Óbvio, pessoal, isso aqui dá para ser sujeito à crítica, dá para ter outra interpretação, tá? Eu estou falando aqui de forma muito rápida, a gente pode aprofundar nas aulas. Mas veja, a ideia justamente é que você, com isso, você afasta, né, essa possibilidade de se criminalizar porque você não gosta da pessoa, porque você, né, porque a pessoa ela traz em si mesma a criminalidade. Imagine vocês que o Quasímodo, por exemplo, já lembra daquele filme da Disney, né, do Corcunda de Notre Dame, aquela figura defeituosa, né, aquela figura que traz em si mesma estigma, né, da marca, né, né, da deficiência, né, da pessoa dobrada, né? Ele foi perseguido e punido, né? Tentou-se puni-lo, tal. A história medieval é um pouco mais dramática, eu acho, do que a da Disney. E qual que é o crime dele? Qual que é o crime do Quasímodo, né? Não é crime nenhum, porque ele não faz nada. Ali você não está punindo uma conduta, você está punindo o que a pessoa é, não é? Você pode pensar isso, a mesma coisa da bruxa. A bruxa não é, a bruxa voa, né? Mas alguém já viu uma bruxa voar? Né? Então, por que você pune ela? Você pune porque porque é um elemento, digamos, moral, né? Ou seja, você está moralizando a punição, você não está criando a punição por um sentido, digamos, vinculado a algo concreto. E isso, como vocês podem bem imaginar, é um grande problema, né, para o direito, né? Porque, obviamente, né, os sistemas autoritários ao longo da história se constituem justamente retirando a ideia de conceito de ação e punindo a pessoa de forma abstrata, de forma, ou seja, independente da conduta da pessoa, né? Você pune a pessoa não pelo fato, mas pune a pessoa pelo autor, por quem ela é, né? Então, isso é uma coisa que se tentou evitar. Ou seja, com isso, na realidade, você até mesmo individualiza o comportamento, porque como a teoria do crime, a história dela está muito vinculada à ideia de culpa e à ideia de culpabilidade, né? Essa ideia de você individualizar isso no corpo da pessoa é algo bastante importante, né? E aí a gente pode, né, também trazer outros elementos para pensar aqui. Pode pensar, pode discutir em sala de aula questões da criminologia, né? Pode pensar questões que vão trazer aí do Michel Foucault, discutindo justamente esse processo da construção da criminalidade a partir justamente do processo biopsicológico no século XIX, ainda no século XVIII, mas no século XIX de maneira bastante evidente, com, por exemplo, o controle da sexualidade, o controle daquilo que a gente vai chamar de degenerescência moral, ou aquele que é o criminoso moral, né? De tudo isso que vai marcar essa antropologia criminal, essa criminologia positivista italiana, né, que a gente chama do século XIX. No Brasil tem a figura do Nino Rodrigues. Na sala de aula a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas é interessante pensar, por exemplo, que o controle da sexualidade foi, né, você começa a localizar também ali, isso no século XIX, a criação de determinados tipos, né? Ou seja, por exemplo, a ideia da mulher histérica, né? Da bruxa para a histeria, né? A gente consegue ver, né? Esse movimento. Então é bem interessante. Em todo caso, a teoria da ação, ela serve para também especificar, para dar um critério do que é a conduta humana. Ou seja, bem, se nós consideramos como, vamos colocar aqui, a conduta humana é fundamental, a conduta humana é fundamental para a teoria do crime, pois é a sua espinha dorsal. Tudo decorre da ideia de conduta. E aí, vejam só vocês, a gente precisa pensar o que é conduta humana, porque nem sempre foi a mesma noção. Por isso mesmo que vocês estão vendo ali várias teorias, tá certo? E aí todas elas muito marcadas por outras ciências, né? Por exemplo, ali no final, a teoria da ação, muito marcado pelo aspecto interacional, né? A teoria significativa, né? Uma teoria que vem da teoria da filosofia da linguagem do Wittgenstein, a teoria funcionalista, né? Que traz aí elementos também da sociologia, né, da sociologia sistemática, seja ela do Luhmann ou do Tackett Parsons,
né? A teoria finalista, muito relacionada com Weber, em suma, né? Aqui está falando de vários elementos para pensar o que significa a conduta humana, né? Então, ela é fundamental não só porque ela é espinha, mas também porque ela permite definir, né, de forma precisa, definir a conduta, o que é e o que não é conduta humana. Por exemplo, um cara que está sonâmbulo e comete um crime, ele cometeu um crime, ele fez uma conduta que ele pode considerar como conduta humana. O que é conduta humana, né? Também é isso que nós vamos tentar responder aí com essa discussão. Peço desculpa pelo meu cachorro, ele está emocionado aqui com a aula também, ele adora penal. Ele sempre quer participar, mas não pode dar muita corte, senão ele vem aqui e me enche meu saco. Beleza, tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos adiante. Então, nós criamos várias teorias, porque esse processo aqui ainda ainda na importância, nessa introdução, é legal vocês saberem que essas teorias elas são sequenciais, assim, elas surgem uma após a outra, com debate, com reflexão das limitações de uma da outra. Então, eu vou colocar aqui. Uma coisa que é bastante importante também é o seguinte: a teoria da conduta, né, em regra, quando você modifica ela, a teoria da conduta altera, em regra, toda a teoria do crime. Porque como ela é o elemento principal, né, ela, obviamente, modificando ela, você modifica o restante. Um detalhe também interessante aqui para vocês pensarem é justamente que as teorias são marcadas historicamente, né, seja pelo sucesso ou crítica. E é assim que nós vamos notar isso, tá? Nós vamos ver que cada uma critica a outra e assim nós vamos avançando nessa discussão, né? Sem dúvida aí, a partir da teoria funcionalista, chegamos a um elemento, pelo menos uma roupagem teórica muito firme, muito interessante, né? Apesar de na prática a gente ter bastante dificuldades ainda, né? Mas vamos lá então, deixa eu apagar aqui, porque vocês podem pausar isso e ver quando quiser. E já vamos ali para a segunda, para a teoria causal. Bem, a teoria causal, galera, assim, para eu falar assim muito rapidamente para vocês, a gente pode imaginar, vou dar uma dica aqui. Primeiro eu vou passar um conceito, né? Eu acho que fica mais fácil, né? A teoria da causal, e daí nessa muito profunda, ver como é que ela surge, os autores, como que o Litz, né? Como que o Belling, como que cada um desses autores trabalhavam isso, né? Mas basicamente é a ideia de que a conduta humana é natural, ou seja, ação, nexo causal e resultado. Ou seja, resultado naturalístico. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês imaginarem, que é o seguinte: é bom como vocês imaginassem uma foto, né? Então, imagine uma foto seguinte: você olha para a foto e você vê um carro amassado e uma mulher no chão, né? Morta. E você, ao ver aquela foto, você já consegue definir o que aconteceu. O carro bateu na mulher que morreu, não é? Então, ou seja, a teoria causal, alguns autores vão dizer que ela é cega, né? Ou seja, ela não consegue dar conta da complexidade que envolve, né, o direito, e o direito aí, nesse caso, né, pensando a conduta humana e valorando ela como crime ou como não crime. Pois vejam bem, né, poderia a mulher ter se jogado na frente do carro, né? Seria uma coisa. Poderia o motorista estar embriagado e não ter visto a moça. Poderia também o cara ter ódio daquela mulher e ter cometido um feminicídio, ou seja, ter cometido um crime de homicídio doloso, com aquela finalidade, né, de matar a mulher. Então, um feminicídio. Ou seja, pode ter vários elementos, que alguém pode ter empurrado ela. Ou seja, o causalismo, a teoria causal da ação é como se ela retirasse, é como se ela mutila a vontade, tá? Ou seja, ela cria uma espécie de ela mutila a vontade. Tá entendendo? Mutila a vontade. Mas eu acho que eu escrevi errado, né?
Mutila. Mutilação. Não tá certo, né? Então, ou seja, ela mutila a vontade. Mutila não só a vontade, vamos colocar aqui mutila mutila a vontade, barra, subjetividade. Né? Então, ou seja, vamos colocar aqui, para depois a gente poder entender com o Wesel, né? A causalidade é cega. Ou seja, ela não permite a gente compreender todas as nuances, todos os detalhes. E onde que estava a subjetividade aqui nessa época? Nessa época, pessoal, a subjetividade estava aqui na culpabilidade. Tá? Então, aqui havia o que nós vamos chamar de dolos, já em português mesmo, né? Depois eu explico o que é a diferença do dolo para o dolos malos, né? O dolo e a culpa. Tá? Então, o dolo e a culpa, eles estavam na culpabilidade. Tá vendo? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão na tipicidade, como nós veremos, né? Mas naquele momento, eles estavam aqui na culpabilidade e no tipo penal, né? Ou seja, a definição do crime era apenas aquilo que nós vamos chamar de tipo objetivo, que de forma muito resumida, nós vamos aprofundar também, ela pode ser identificada como ação, nexo, causal e resultado. Então, o crime era isso, né? Era alguém que fazia uma ação que tinha um nexo natural, né? O nexo é uma ligação, né? Então, o cara joga uma pedra, a pedra acerta a cabeça de alguém. Né? Essa reconstrução é o nexo, né? A ligação de que a mulher levou a lesão porque a pedra foi atirada, né? E aí, como vocês podem imaginar, né? Como é que você vai punir, por exemplo, um crime de omissão, né? Então, olha só, uma mãe que tem o filho e não quer aleitar o filho. Não vou dar mamar para o filho, não quero aleitar. E a criança, né, começa a ficar doente e perece e morre, porque a mãe não aleitou. Pela teoria da causal, a gente não conseguiria punir a mãe. Por quê? Porque ela não fez a ação, ela não fez o resultado, né? Ou seja, não foi ela que executou, não jogou uma pedra, não bateu. Ou seja, ela deixou de fazer. O deixar de fazer, a omissão, não é uma coisa que permite, ou seja, que pode ser encontrada na teoria causal. Né? Isso gerava problemas. Também gerava outros problemas, como a ausência de pensar a anormalidade das circunstâncias, em relação a não só a omissão, mas também ao crime culposo. Em suma, né? Ou quando, por exemplo, você tem um crime com autoria, né? Muitas pessoas participando, então era difícil, porque você só um fazia a ação, geralmente, né? Só um que executa. Os outros podem participar, por exemplo, como autores motivacionais do crime, ou seja, intelectuais, e eles não teriam dificuldades de ser punidos, né, por essa teoria causal. A teoria causal, também outro detalhe interessante, é que ela é do século, né, do final do século XIX, tá? Final do século XIX. E tem muito a ver com o quê, pessoal? Olha como é que tudo está conectado. A única ciência firme que havia, assim, no começo do século XIX, era a biologia, a química e a física. Então, a teoria causal, ela deriva da física mecânica, tá? Essa é a influência da teoria causal na época. Todavia, pessoal, a teoria causal, veja, uma coisa legal também de pensar é o seguinte, essas teorias, elas não foram abandonadas. Elas permanecem dentro da leitura do direito penal. Só que a ela se acrescentou outros elementos. Por exemplo, vejam, quando nós falamos em teoria neocantiana, o que significa isso? A gente vai chamar também de teoria causal valorativa, né? Ou valorativa, tal. O que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, você não pode mais pensar o crime em relação de causalidade, em causa e efeito, simplesmente. Porque o direito é uma ciência valorativa. O direito não é uma ciência natural. O direito é uma ciência de valor, de moralidade, né? Moralidade não é a palavra correta, né? É uma ciência moral, né? Em certo sentido, porque ela incorpora, né, discussões do campo da sociedade, né? Ou seja, é uma ciência ou uma prática, melhor dizendo, que sem dúvida nenhuma ela não é natural, ela é social e por ser social é atributiva de sentido. Né? Atribui-se sentido, atribui-se valores. Então, ela é uma ciência valorativa. Quando nós falamos em
normatividade, vou falar muito disso a partir de agora, no direito, vocês vão escutar muito normatividade. A normatividade é isso, é a capacidade valorativa que se dá à lei ou um determinado fenômeno jurídico. Então, olhem vocês, né? Essa mãe que deixa de alimentar o filho e o filho morre, ou melhor dizendo, a mãe está vendo a criança indo atravessar a rua e está vendo um carro e ela não faz nada, deixa a criança e a criança é atropelada. Né? Esse ato, por exemplo, apesar de não ter uma relação causal, natural entre a ação da mãe e o resultado, porque não foi ela que causou efetivamente o resultado, mas a gente pode julgar, né, aqui na sociedade que essa conduta é uma conduta com desvalor de ação, ou seja, ela, melhor dizendo, nesse caso de uma ação omissiva, né? Então, ou seja, com desvalor. Ou seja, nós podemos valorar, falar assim, olha, mãe, você tem o dever legal de agir, não tem? Você deve agir para proteger a mãe, ao filho, melhor dizendo. Então, esse dever de agir, esse dever agir sobre, é uma coisa que nós chamamos de nexo, né? Nexo subjetivo ou nexo normativo também. Então, ou seja, a pessoa, nós atribuímos uma conexão que ela não é real, mas ela é valorativa. Então, você vai acrescentar a ideia de culpabilidade, a ideia de teoria causal, a ideia da imputação. Então, vamos lá, vamos tentar entender rapidamente isso. Bem, a teoria, por sua vez, a teoria, então, neocantiana, para começar, não é uma teoria só, tá? São várias teorias, é tudo um movimento histórico, tem a ver justamente com o surgimento, né, das ciências sociais, né, um avanço das discussões. E aí, nós vamos perceber o seguinte, são várias teorias, né? Ou seja, ela apresenta um aperfeiçoamento da teoria clássica, ou seja, da teoria causal. E aqui, ó, veja, ela não muda tanto a estrutura, nós já vamos ver, assim, da teoria do crime, mas ela substitui, ou melhor, acrescenta a ideia, acrescenta a ideia de imputação. O crime agora não é apenas uma relação causal, mas sim uma relação de imputação. Então, mesmo, por exemplo, que a pessoa não faça a ação, eu posso imputar a ela o crime. Por quê? Eu posso imputar a ela porque não é uma relação causal meramente, mas sim uma relação de imputação, ou seja, acrescenta um aspecto que nós vamos chamar de aspecto normativo, para além do aspecto natural. Mas, professor, o causalismo então deixou de existir? Não, ele continua existindo. Continua tendo o elemento objetivo e o nexo causal, mas acrescenta-se outro elemento, um elemento de caráter normativo, né? Por exemplo, a gente vai notar que nesse momento, aqui na culpabilidade ainda estarão o dolo, a culpa, mas se acrescenta um elemento novo aqui, né? A exigibilidade de conduta diversa, que nós vamos chamar aqui de normalidade das circunstâncias, tá? E acrescenta-se também a ideia depois da imputabilidade. Ambos elementos normativos. Nós vamos ver depois isso lá na culpabilidade. Ambos são elementos normativos. E mais, ela acrescenta justamente, como eu disse, essa ideia que acaba influenciando depois as outras escolas, né? Ou seja, tanto o finalismo, o funcionalismo, as outras teorias acabam se valendo desse caminhar feito pelas teorias neocantianas que fazem essa retomada pela ideia, né, pela ideia de valoração, né, valorativa da ação humana. Então, mais umas informações aqui, né? A culpabilidade, né, passa a ser, nesse caso, psiconormativa, né, imputabilidade, dolo, culpa, exigibilidade e conduta diversa, né, que é integrado justamente aos juízos de valor, ou seja, essa ideia de neocantismo, do neocantismo, né? Ou seja, acrescenta, então, vamos lá, o causalismo se limita a dizer quem causa o resultado,
Já o neocantismo dirá que imputa-se a alguém a autoria. Então, mesmo que a pessoa não tenha participado efetivamente, imagine vocês nos crimes complexos que temos hoje, crimes de colarinho branco, né, tal, que são organizações criminosas, dificilmente você conseguiria provar um crime causalmente. Muitas vezes a pessoa não está nem relacionada com aquilo, né? Mas com a teoria normativa, né, ou seja, com a teoria da imputação, é possível sim você criar essa ligação, né? Ou seja, e aqui eu vou dar um exemplo, né? Pode pensar em vários exemplos. Uma coisa legal também, por exemplo, é que por ser normativa e por ter esse elemento de valor, ela acrescenta, por exemplo, a possibilidade de valoração positiva da omissão, quer dizer, negativa da ação, ou seja, a ação passa a ser relevante ao direito, né? Porque daí é uma relação de imputação e não de causação, a pessoa não fez nada, mas a ela eu imputo. Por exemplo, né, eu tenho uma dica aqui só para vocês saberem, né? Algumas pessoas na sociedade têm o dever de agir em determinadas circunstâncias. Esse dever de agir, caso ela deixe de agir, caso ela deixe de fazer o que é estabelecido, ela pode responder pelo resultado como se eu tivesse feito. Por exemplo, chega na porta do hospital alguém passando mal, no pronto-socorro privado ali, né? E o cara está tendo um infarto. O cara falou, não, se não tem Unimed, eu não vou atender, deixe morrer. O médico vai responder por aquele crime. Né? Ele vai responder como se tivesse matado a pessoa efetivamente, porque ele tem o dever de agir sobre, né? Ou seja, é uma imputação, ou seja, ele abre espaço para uma discussão de política criminal, ou seja, de estabelecer valores necessários, né, para o direito penal. E aqui a gente pode imaginar que, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês lembram, o caso da Boate Kiss, por exemplo. A Boate Kiss, né, aconteceu alguns anos atrás, um caso muito trágico, pegou fogo nessa boate no Rio Grande do Sul. E as pessoas tiveram dificuldade para sair e acabaram morrendo. A perícia comprovou que o fogo começa no show porque a banda acende um negócio de faísca e o teto, que era feito com uma espuma para impedir o som, era uma espuma que era inflamável, quando ele deveria ter usado por critério legal, né, de alvará, etc., uma outra que era mais cara, que não inflama, que não pega fogo. Então, o dono da boate, ele foi responsabilizado, né? Aquele ato é um ato que decorre da ausência de cuidado dele, ou seja, não só da quebra de dever de cuidado, mas literalmente aqui, né, de uma omissão que ele fez. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode imaginar muito bem esse aspecto de imputação. Você imputa a pessoa o resultado, mesmo que ele não tenha participado efetivamente naquele momento de ter colocado fogo. Mas o fato dele não ter cumprido os requisitos, né, ou seja, não ter colocado o que deveria, né, as formas de segurança, faz com que eu possa responsabilizá-lo. Isso nós chamamos de imputação. Imputar a alguém o crime, né? Significa que não basta que a pessoa tenha causado. A pessoa pode ter causado, mas ter dois imputados, por exemplo. Então tá eu e mais um, falo, vai lá e mata o cara para mim. O cara vai lá e mata, né? Esse que foi matar, né? Ele foi o que causou, né? Por exemplo, nessas teorias que nós estamos vendo, ele fez a parte causal, né? Ação, reação, né? Nexo causal e resultado. Eu, né? Fiz o aspecto, né? Um aspecto demandante, mas apesar de não ter feito o resultado, de não ter feito a relação causal, eu posso ser imputado pelo crime, né? Então, ela tem um avanço assim, bem interessante. Pensa assim, vocês, a omissão de socorro, né? Então, por exemplo, por que nós punimos a pessoa quando em situação de omissão de socorro? Porque a omissão de socorro é quando a pessoa ela vê uma situação e ela deixa de agir, tá correto? Né? Para evitar né? Quer dizer, a omissão de socorro, melhor dizendo, estou distraído aqui. A omissão de socorro é um tipo específico. Esse tipo específico, por exemplo, é quando a pessoa encontra um ato, uma pessoa, por exemplo, passando um risco, uma necessidade específica, né? E ela deixa, né, de prestar esse socorro. Não foi ela que causou aquela coisa. Ela viu um acidente na estrada, né? Ela viu alguém numa situação perigosa, tal. E por que então que a pessoa é punida se não foi ela que causou? Né? Veja só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Se eu estou na estrada e eu causo um acidente e deixo de prestar socorro, eu não sou responsabilizado por omissão de socorro. Tá? Eu sou responsabilizado pela lesão corporal, pelo homicídio culposo agravado, né, com causa de aumento, nesse caso, de pena. A omissão de socorro, ou seja, o crime de omissão de socorro, ele existe quando a pessoa está em risco, né, ou seja, tem o risco ao bem jurídico dela, causado por outro fator. Pode ser por um terceiro, ou por ela mesma, ou uma situação de risco causada por força maior aí. E assim mesmo eu sou obrigado a agir, né? Porque a norma estabelece, né, esse critério de omissão. E eu pergunto para vocês, por quê, né? É porque a sociedade cria um processo de valoração da solidariedade, do apoio mútuo, né? Ou seja, somos, né, cidadãos comuns, né? Convivemos, e por isso temos que prestar socorro uns aos outros. Veja, então, ou seja, eu sou punido por uma questão de imputação valorativa, normativa, e não por conta do resultado. Tá ok? Ela não muda muito, essa teoria não muda muito a questão do tipo penal. Ele continua tendo aqui, né, o tipo objetivo apenas, objetivos. Agora, com elementos causais, mais elementos também normativos, possibilidades de elementos normativos, né? Ou seja, quem abre a porta para ter esses elementos normativos. Então, é uma teoria bem interessante, e ela também, como a anterior, ela não foi abandonada. Ela ainda assim existe, ela ainda assim integra, né, as contribuições ainda integram a teoria do crime, né? Seja, como eu disse, mostrei ali para vocês, na culpabilidade ou por conta dos elementos que vão compor aí normativos, que vão compor a teoria do crime inteira, né? Bem, a próxima teoria, que é a teoria finalista da ação, eu não vou falar hoje, eu vou só dar um spoiler. Ela tem a seguinte frase: ela foi desenvolvida por um cara chamado Wessel, né? Mais ou menos 1930, na Alemanha. Ou seja, fortemente influenciado pela psicologia, né? Também pelo Max Weber, teorias psicológicas da ação. E ela tem a seguinte frase, né? O causalismo é cego e o finalismo vidente. Por quê? Porque o finalismo, que é digamos, a teoria dessas aí que estão postas, se não a mais importante, uma das mais importantes, porque ela estrutura diferentemente a teoria do crime. Ela vai retirar, olha que legal isso, eu vou mostrar só isso para acabar, né? Para não ficar. Ela retira o dolo e a culpa daqui e leva para a tipicidade. Deixa eu colocar aqui certinho. E leva aqui para tipicidade. Então, aqui, o dolo passa a existir aqui, ó, dolo, né, e a culpa. Depois nós vamos ver o que é cada um, né, e a culpa. Então, o dolo e a culpa saem aqui da culpabilidade e vão preencher, assim, a tipicidade. Essa mudança, pessoal, ela é muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui só para ficar mais bonitinho. Eu vou riscar aqui assim, pá. Olha a culpa, retira daqui e daqui vai para o tipo penal. E ela contribui, por exemplo, para a gente entender aí o tipo penal, né, como dois aspectos. O tipo penal, ele vai poder ser entendido, e na próxima aula nós vamos explorar isso de forma mais intensa. O tipo penal, ele vai poder ser entendido como, né? Vamos ver aqui. Ele vai poder ter, alguém chegou aqui em casa, pode ser entendido como tipo objetivo, de um lado, e tipo subjetivo. Então, o crime passa a ter dois elementos, um tipo subjetivo e um tipo objetivo. Ambos. Desculpa, pessoal, peço desculpa. Vai para fora, gordo.
Ficou bem alvoroçado os bichos, velho. E daí nós vamos estudar isso na próxima aula, né? Com mais profundidade. Tipo objetivo, né? De um lado, vou colocar assim para ficar melhor. De um lado, tipo subjetivo, e do outro lado, tipo. Gordo! Tipo subjetivo de um lado e tipo objetivo do outro, tá? Agora vieram todo mundo aqui, ó. Vou até fingir que eu não tô vendo eles, para eles não me atacarem, que esses cachorros são ferozes. Beleza, galerinha? Então, na aula que vem, nós vamos seguir aí pela finalista e vamos adiante, né? Nas próximas aí para seguirem nosso conteúdo. Tá ok, pessoal? Deixa eu parar aqui. Então, beleza. Então é isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos. Quem gostou, dá like aí, curte, né? Curte o canal, comenta no chat e até a próxima, então. Valeu!